Ousadia sem amor vai tornar a pessoa um inconsequente. Quem tem muita ousadia, mas não tem amor, se torna inconsequente. Quando Pedro teve ousadia, mas não teve amor, não teve discernimento, ele cortou a orelha de uma pessoa, como se aquilo fosse solução. E hoje nós estamos assim, nós nos tornamos crentes muito ousados, não porque eu faço, eu aconteço, mas com pouco amor. E à medida em que nós vamos cortando orelhas das pessoas à nossa volta, Jesus vem curando essas feridas que nós vamos provocando nas pessoas, por causa da nossa ousadia sem amor. Ao mesmo tempo que amor sem ousadia vai produzir o quê? Crentes sem atitude. Pessoas que creem, que têm fé, mas que não têm coragem. Não têm coragem de assumir o seu compromisso com Deus. Não têm coragem de se assumirem como cristãos, assumirem a sua identidade como cristãos diante das pessoas. Elas não têm coragem de se deixarem ser usados ou usadas por Deus. Elas têm amor, mas lhes falta ousadia. Pedro e João. Quem eram esses homens? Primeiro vou falar de João. João era irmão de Jesus, porque Maria teve outros filhos, né? João era irmão de Jesus. João ficou conhecido como o apóstolo do amor. João era aquele que se recostava no peito de Jesus. Ele era um homem dócil, manso, o apóstolo do amor. João foi escolhido por Jesus para cuidar de Maria, a sua mãe. Então João ali, ele, de certa forma, nesse entendimento, né, que Deus me levou aqui, ele representa o amor. E Pedro representa a ousadia. Por isso eu chamei essa ministração de amor e ousadia. Pedro foi aquele discípulo ousado, o mais atrevido, vamos dizer assim. Pedro teve coragem de andar sobre as águas com Jesus. Pedro não hesitou em responder a Jesus sobre quem ele era. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi aquele que, num ímpeto, cortou a orelha de um soldado que queria prender Jesus. Então Pedro aqui, nesse contexto, ele fala do discípulo ousado. Ali estavam o amor em João e a ousadia em Pedro. E amor e ousadia são elementos necessários na vida daqueles que servem a Deus. Tem gente que, por causa das suas atitudes, impedem o agir de Deus na vida delas. Talvez você precisa se libertar de algumas coisas, clame a Deus. Hoje o Espírito Santo está falando com você aí, olha. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Eu preciso estar preparado. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Todas as pessoas que foram até Jesus foram movidas de alguma forma por um quebrantamento, por uma atitude de arrependimento, de humildade, não pela arrogância, pela soberba. Em Atos capítulo 2, você pode abrir aí também, no versículo 1, do verso 1 ao verso 4, diz assim, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
uma coisa me chama a atenção aqui. Lembra que em Gênesis capítulo 6, aquele episódio onde fala da Torre de Babel, onde os homens quiseram construir uma torre que alcançasse o céu, mas houve um momento em que Deus viu que a intenção deles não era boa, e por causa disso Deus confundiu a língua deles, Deus confundiu a língua do povo, e eles não se entendiam mais. Aqui, em Atos capítulo 2, foi o contrário. Deus precisava usar a vida desses homens para um propósito grandioso, que era a propagação do Evangelho, da Palavra de Deus. Eles seriam testemunhas de Jesus. Então Deus colocou neles o Espírito Santo, os encheu com o Espírito Santo e eles receberam línguas diferentes. Mas eles entendiam o que o outro estava dizendo. Embora falassem numa língua diferente, eles entendiam uns aos outros. O que eu quero dizer com isso? Para que o propósito da igreja se cumpra, para que o evangelho se torne conhecido, para que Jesus seja glorificado, Deus promove a unidade no meio da igreja. Ainda que eu fale uma língua diferente, ainda que eu tenha um ponto de vista diferente. E hoje nós temos visto muito isso, uma polarização, mesmo no meio da igreja. Gente que é da esquerda, gente que é da direita, gente que é do centro, não falam a mesma língua. Mas o Espírito Santo, quando ele chega, ele promove a unidade. Eles falavam línguas diferentes, mas eles entendiam-se uns aos outros. Amém? Porque eles estavam cheios do poder e da graça de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ter amor. Você precisa ter o amor descrito em Coríntios 13. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala sobre o amor. E você precisa ter esse amor. A partir do verso 4, Paulo diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Você é paciente? Você tem sido uma pessoa paciente? Ah, pastor, mas eles me azucrinam aqui, eles me talham o meu sangue. Não, eu estou falando você. Você tem sido uma pessoa paciente? Você é uma pessoa bondosa? Ou você busca somente os seus próprios interesses? Você é uma pessoa egoísta? Você reparte o que você tem com os outros? Quando você é abençoado, você quer abençoar alguém? Ou você simplesmente vai lá e declara o seu amor para Deus, mas você não tem atitude para com o próximo? Paulo continua falando assim, olha, o amor não inveja, e tem muitos crentes invejosos, muitos crentes que ficam se comparando com outras pessoas e tendo uma atitude de inveja, mas o amor, verdadeiro amor, não é invejoso. Não se vangloria, não se orgulha. Deixe que as pessoas te elogiem, não elogie a você mesmo, deixe que os outros falem de você. O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. Essa pandemia nós temos percebido que muitos casais têm se divorciado, têm se afastado. Procure ajuda, meu irmão, minha irmã, porque os nossos nervos estão à flor da pele. A falta de socialização tem feito com que nós descarreguemos a nossa indignação um no outro. E às vezes tem duas pessoas convivendo um com o outro e eles estão triscando todo dia, ferro com ferro todo dia. Aí vai chegando o momento em que um não suporta mais a cara do outro. Mas o verdadeiro amor não maltrata. Então não maltrate quem você ama. Não procure os seus interesses, não fique irado facilmente, não guarde rancor das pessoas.
Não se alegre com a injustiça, mas se alegre com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre. Profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, conhecimento passará, mas o amor nunca morre. Amém? Eu li só até aqui o versículo 8 de 1 Coríntios 13. E do amor que tem que ser manifestado em atitudes. E para termos essa atitude, muitas vezes precisamos ter ousadia. O medo é o contrário da ousadia. Às vezes nós temos esse amor, mas nós temos medo de expressar. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, peça a Deus que você tenha ousadia, para que o amor que você tem por Deus e pelas pessoas seja expresso em atitudes. Sabe, irmãos, eu fico às vezes comparando aquele Pedro que negou Jesus. Lembra que Pedro negou Jesus por 3 vezes? Ou melhor, Pedro negou Jesus depois que o galo cantou 3 vezes? Aquele Pedro era diferente do Pedro agora, que estava cheio do Espírito Santo. Talvez aquele Pedro que negou Jesus, ele tenha tido medo da morte, da perseguição, do julgamento das pessoas. Mas agora, com o Espírito Santo, ele não tinha mais medo dessas coisas. Ele estava cheio do Espírito Santo, por isso ele poderia enfrentar qualquer adversidade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos instrumentos de milagre na vida das pessoas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos ministrar cura na vida daqueles que estão no nosso caminho, daqueles que estão vivendo das migalhas, das esmolas que o mundo oferece. Pedro e João não tinham ouro e prata, mas eles tinham algo muito mais valioso dentro deles, que era a presença de Jesus. Às vezes as pessoas passam a vida inteira buscando a riqueza, buscando a ascensão, buscando a estabilidade, sem se preocupar com aquilo que é mais importante, com a sua vida espiritual.